Bom, a gente vai continuar nesse assunto. Como você viu, o cigarro é o produto contrabandeado mais apreendido pela Receita Federal. A gente vai mostrar agora em primeira mão uma pesquisa feita pelo IBOP a pedido do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o Ético. Repórter Léo Arcoverde está aqui comigo para trazer esses dados para a gente. Léo, boa tarde para você. Os dados estão aqui no nosso telão interativo, né? Vamos a eles já. E eu queria que você destacasse para a gente aí o que você acha de mais importante nesse levantamento. Primeiramente, boa tarde, Cris. Boa tarde, assinantes. Estão acompanhando a edição das 4. Cris, aqui tem uma evolução. Essa pesquisa feita pelo IBOP, a pedido do Ético, tem uma evolução dos últimos 3 anos da participação do cigarro ilegal, Cris. Que isso aqui é tanto o cigarro contrabandeado, que entra no país sem o pagamento devido dos impostos, como o cigarro clandestino, que também é vendido aqui por empresas que sonegam imposto. Então, a gente tem aqui, foi de 48% em 2017, cresceu para 54% e agora bateu um recorde. Isso quer dizer que é quase 6 de cada 10 cigarros no Brasil consumidos são de origem ilícita, são de origem ilegal. É um aumento em 2 anos de quase 10 pontos percentuais, Exatamente. né? Bastante isso. E a pesquisa do Ético, eles também traz algum detalhamento interessante, também tem um comparativo com o preço. Isso aqui é a lógica econômica, né, Cris? O que faz as pessoas também, não justificando, claro, mas isso aqui é uma lógica econômica desse consumo. Na verdade, nesses 3 anos, o assinante pode perceber que aqui você tem o cigarro legal com o valor, o preço dele é mais do que o dobro do cigarro contrabandeado, do cigarro legal. Então, tem essa questão da demanda, quem consome acaba procurando esse produto aqui, Cris. E a gente tem mais números aqui para vocês. Exatamente. Cris, aqui também um dado interessante, é o 2º ano que essa pesquisa do Ético mostra, Cris, que a evasão, que na prática é a sonegação de imposto, o prejuízo que isso causa, acaba sendo maior do que a arrecadação que é feita da indústria que produz legalmente o cigarro. Então, só neste ano, a estimativa você tem de evasão, de sonegação, de pouco mais de 12,5 bilhões de reais. E aí você tem uma arrecadação prevista de 12,2 bilhões de reais. Segundo ano que isso acontece, Cris, infelizmente. É impressionante mesmo. Vamos continuar falando disso, para falar mais sobre esses números. A gente vai receber aqui no estúdio o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Edson Vismona. Edson, por favor, pode entrar aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, uma satisfação estar com vocês aqui. Obrigada, a satisfação é nossa. A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. É evidente que a gente sabe que qualquer cigarro faz mal à saúde. Agora, quando a gente está falando de cigarro ilegal, quer dizer, tanto contrabandeado, quanto o que entra aí nessa questão do cigarro ilegal, ele acaba trazendo mais malefícios. Essa é a palavra da Anvisa, por isso que a Anvisa regulamenta fortemente a indústria nacional. Nós temos uma série de posturas fitossanitárias que são obrigatoriamente obedecidas, mas pela indústria legal. O ilegal não obedece nada, nós não sabemos que cigarro é esse. Ele ignora a existência da Anvisa. Então, sujidades já foram encontradas, o teor de alcatrão e nicotina muito acima do previsto pela própria Anvisa. Isso é preocupante. O nosso fumante está optando pelo ilegal, como demonstra a pesquisa, porque é metade do preço e ele não sabe o que está fumando. Tá. Léo. Essa é uma coisa que é interessante para você explicar para o assinante, que eu acho é o seguinte. A gente mostrou aqui no telão, aqui na pesquisa, que há um volume grande de dinheiro em matéria de sonegação. Mas também há, que a pesquisa não mostra muito, que essas quadrilhas que controlam esse mercado ilícito, essa questão do contrabando de cigarro, também movimentam muito dinheiro. Queria que você explicasse um pouco, porque muita pesquisa mostra que o seguinte, esse dinheiro que essa quadrilha consegue arrecadar, ele acaba alimentando outras cadeias no mercado ilícito. Por exemplo, queria saber, isso aí acaba também alimentando a questão do tráfico de drogas, tráfico de armas, desmanche de veículos. Queria que você explicasse um pouco essa relação. Com certeza. Perdemos nós, consumidores, perdemos nós, contribuintes, porque é uma brutal sonegação. E o pior, esse dinheiro está indo para organizações criminosas cada vez mais sofisticadas, que estão ocupando as nossas fronteiras, estão ocupando os presídios do Paraguai. O cigarro contrabandeado vem do Paraguai e nós estamos enviando para lá os criminosos mais articulados. É o crime organizado que se financia com esses recursos. É um recurso muito vasto e muito fácil, porque a população não vê o contrabando como um mal muito grande, né? Um pequeno potencial ofensivo. E não é verdade. Nós estamos financiando organizações criminosas e isso reduz em grande violência e insegurança pública para todos nós. Sem dúvida, fica aí o alerta, né? Muito obrigada, Edson. Léo, muito obrigada por trazer os números aqui para a gente. Boa tarde para vocês dois. Boa tarde, muito obrigado. Volte sempre.